e começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, expunhando-lhe as Escrituras. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. E nós demos um tema a esta mensagem, e o tema é o seguinte: tendo a presença e a companhia de Jesus. Vamos dizer todos juntos? Tendo a presença e a companhia de Jesus. Ora, irmãos, a passagem que nós acabamos de ler está se referindo 3 dias depois de que Jesus fora crucificado. Jesus fora crucificado, mas antes disso, Jesus tinha dito aos seus discípulos que ele haveria de ressuscitar, que ele haveria de ressurgir, para que se cumprisse as Escrituras e para que a obra de redenção da humanidade estivesse completa. Jesus tinha que ressuscitar. E o que aconteceu foi que ele ressuscitou de fato. Mas os discípulos, alguns dos discípulos, custaram a entender que Jesus ressuscitou. Alguns até duvidaram, ao ponto de que outros traziam a notícia de que Jesus tinha ressuscitado e eles não acreditavam, como foi o caso de Tomé. A Bíblia nos diz no livro de João, no capítulo de número 20, se não me falha a memória, que os discípulos estavam todos reunidos, mas Tomé estava ausente. E Jesus então aparece para os discípulos. E quando Jesus aparece para os discípulos se alegram. E diz-nos a Bíblia que algum tempo depois, Tomé se faz presente junto com os discípulos. E os discípulos contam esta grande bênção da parte de Deus, que é ter a presença de Jesus em nosso meio. Quando creio que Jesus está presente nesta noite, glorifique o nome dele. É ter a presença de Jesus. E a alegria transbordou no coração dos discípulos, e os discípulos quiseram compartilhar para aqueles que ainda não tiveram visto Jesus depois da sua morte, que ele tinha ressuscitado. Como Tomé não estava no meio dele, então os discípulos compartilharam com Tomé essa grande bênção da presença de Jesus. Amém, glória a Deus. E Tomé dissera aos discípulos: eu acreditar que Jesus ressuscitou? De forma nenhuma eu acredito se eu não tocar nele e se eu não ver as marcas que ele levou quando morreu. E Jesus, apesar de nós não estar vendo ele aqui nesta noite, como Tomé não estava vendo ele fisicamente naquela hora, mas Jesus ainda estava ali, porque Jesus é onisciente, onipresente e onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ouvira o que Tomé dissera. E uma surpresa para alguns que não conhecem Jesus ainda, é que Jesus está sondando os nossos corações nesta noite. É que Jesus está vendo cada detalhe dos nossos pensamentos nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E Tomé parece que não sabia destas prerrogativas que somente a Deus pertence. E quando Tomé diz isso, Jesus ouve no detalhe. E uma semana depois que Jesus novamente aparece para os discípulos, Jesus direciona a palavra a Tomé e diz: Tomé, eu estou aqui, olha a marca do meu lado e a marca dos cravos em minha mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que você estiver pensando nessa noite a respeito do que lá
o que for, Jesus está vendo e está contemplando e te dará a resposta na hora exata e na hora correta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Primeiro, quem tem a companhia de Jesus sente a diferença. Quando nós temos a companhia de Jesus, nós sentimos a diferença. E o motivo desta mensagem nesta noite é justamente isto. Nós estávamos ali em Jardim Centenário, porque nós lá congregamos, e nós estamos em campanha de oração. E naquela noite, como as noites anterior que nós chegamos na casa do Senhor, nós temos um costume de dobrar o nosso joelho, apesar de alguns estar perdendo este costume, já não chega mais na casa do Senhor e dobra o seu joelho para falar com Jesus, mas nós, como de costume, dobramos o nosso joelho, e ali começamos a falar com Deus. E Jesus se fez presente por meio da nossa oração de uma forma tão gloriosa, que nos trouxe esta mensagem, que nos trouxe essa palavra ao nosso coração. E nós desfrutamos da presença maravilhosa do Senhor. E então começamos a nos alegrar e começamos a glorificar ao Senhor. Quando nós levantamos, a primeira coisa que nós fizemos foi abrir a Bíblia, aonde Jesus ministrou o nosso coração, que foi em Lucas, no capítulo de número 24. Glória a Deus! Em